Como foi os 8 semestres, né, os 8 períodos da faculdade de pedagogia? Eu sempre recebo algumas perguntas do tipo: qual disciplina você achou mais difícil? Qual período que você achou mais complicado? Como que foi o início? É mais difícil começar ou continuar? Perguntas desse tipo que eu acho que serão respondidas durante esse vídeo. Então vamos começar pelo primeiro semestre. No primeiro semestre, o primeiro período, eu cursei 8 disciplinas, mas na realidade, 4 delas eu pedi isenção, porque são disciplinas que eu já tinha cursado no curso de Ciências Biológicas. Então, na real mesmo, eu fiz 4 disciplinas, que foi Filosofia e Psicologia, que na época eu não entendia muito bem como que isso encaixava dentro da educação, mas hoje eu sei, né, por exemplo, que a filosofia é a base da educação. Tudo começou, toda a educação começou com os filósofos na Grécia Antiga e tal. E a psicologia, a gente precisa entender, tanto que eu fiz diversas disciplinas que vocês vão ver ao longo desse vídeo, nesse tema, porque a gente precisa entender de transtornos e síndromes que atrapalham o aprendizado do aluno para que a gente possa trabalhar e melhorar isso. No primeiro semestre, no primeiro período, no primeiro semestre, não sei como vocês preferem, eu vou usar primeiro semestre, tá? Porque aí eu sigo a sequência. Eu estava muito empolgada e, claro, perdida também, porque era tudo muito novo, eu não sabia o que fazer, como fazer. E a gente se precipita muito, né? A gente já quer chegar sabendo das coisas, sabendo como fazer. E não é assim, é todo um processo. Aí eu lembro que eu também estudei mais para frente, acho que foi no segundo, disciplinas que me ajudaram a entender o que eu estava fazendo ali, o que eu tinha que, né, como eu tinha que proceder. Por exemplo, informática instrumental foi uma das disciplinas do primeiro semestre que ensina, na verdade, a gente a mexer na plataforma de estudos e a mexer com outros programas de computador que a gente precisa para fazer os trabalhos da faculdade e tal, né? E para assistir algumas aulas online, baixar os PDFs, enfim, conhecer toda a plataforma. Mesmo assim, mesmo estando perdida, não sabendo muito bem o que fazer, eu tirei notas razoáveis nesse semestre, né? E consegui a isenção das disciplinas. Quando você faz um curso, não importa, tá? Se ele é muito diferente, ou se é o mesmo curso que você começou em uma faculdade, transferiu de faculdade, ou está na mesma faculdade, transferiu de curso. Se você já cursou disciplinas parecidas com a que tem na sua grade atual, você pode pedir isenção dessas disciplinas. Você vai preencher um documento e aí a faculdade vai analisar para ver se realmente uma substitui a outra e aí você não precisa mais fazer essa. Agora vamos para o segundo semestre. No segundo semestre eu cursei 8 disciplinas e eu não sei se são todas faculdades assim, eu acho que não são, mas como eu estudei em uma faculdade pública, eu estudei na UENF, que é a Universidade Estadual Norte Fluminense, nela a gente podia escolher as disciplinas, tá? Às vezes tem a grade curricular certinha, mas se eu não quisesse fazer alguma que tivesse no segundo, e quisesse fazer outra que tivesse no terceiro, se ela não tiver um pré-requisito, ou se eu já tiver cumprido o pré-requisito, eu posso escolher fazer. Então, eu escolhi fazer algumas disciplinas além das que estava na grade normal. Uma delas foi uma disciplina optativa, na verdade, do segundo ao sétimo semestre. Eu fiz disciplinas optativas porque eu precisava cumprir uma carga horária de 420 horas. Normalmente, acho que eu vou falar mais disso ao longo do vídeo, mas normalmente ou você faz disciplinas optativas ou faz atividades complementares, de horas complementares, ou faz as duas coisas. Depende muito de como que a sua faculdade vai montar aí a grade curricular. Nesse semestre eu fiz Sociologia, que na época eu não entendia qual a ligação, mas você estuda a sociedade, o comportamento, e tem tudo a ver com educação. Estudei políticas públicas porque o professor é um ser político. A gente precisa saber de muitas leis, né, a respeito da educação, leis que a gente tem que cumprir, leis que nos beneficiam. Também estudei História da Educação, que foi a disciplina que me traumatizou, porque o professor era muito ruim mesmo, do tipo, não assistia os seus alunos, a comunicação era ruim.
né, a explicação dos conteúdos. Não gostei. E é uma disciplina muito volumosa, né? Porque você estuda a história da educação desde lá dos filósofos até a atualidade. E aí você estuda a história da educação geral no mundo e também aqui no Brasil, quando começou com as normalistas. Então, assim, é muito conteúdo, né? Você precisaria de um bom professor para distribuir bem esses conteúdos numa sequência lógica que ajudasse a gente a entender, a absorver e também entender o que ele queria para as atividades avaliativas, né? E essa parte também foi muito difícil. Enfim, aí estudei disciplinas como matemática da educação, que é uma das disciplinas que a gente estuda para aprender a como ensinar as crianças do ensino fundamental séries iniciais. Então, a gente aprende um pouco dos fundamentos da matemática, um pouco da história e como ensinar a matemática. Também estudei Gestão 1, que foi uma disciplina muito gostosa, que a gente vê como administrar a escola. E aí eu lembro de alguns exemplos que a gente estudou de profissionais da educação e a mudança que eles fizeram na escola, né, que trabalhavam. Estudei também Paulo Freire, Pensamento e Obra. Foi a primeira, na verdade, disciplina optativa que eu fiz. E eu escolhi fazer essa disciplina porque Paulo Freire é um ser muito polêmico, né? E eu acho que as pessoas questionam mais Paulo Freire por uma questão política mesmo, de direita e esquerda, do que o Paulo Freire educador. Mas, independente disso, eu estudei tanto as coisas boas que Paulo Freire fez, quanto as coisas ruins, sabe? E acusações que ele sofreu, e toda a história dele, né? E algumas obras dele. Os benefícios e coisas que as pessoas falam mal dele, que pode ser verdade ou não, assim como as coisas boas podem ser verdade ou não, né? Eu achei bem interessante, abriu aí a cabeça. Terceiro semestre eu já estava cansada. Sabe aquela coisa de você se empolgar e ir com muita sede ao pote e cansar e ficar exausta? Então, no terceiro semestre foi assim. Eu comecei em junho de 2017, se eu não me engano. Então, aí foi 2018, o segundo semestre, que é são férias mais longas, e aí o terceiro semestre foi agosto, mais ou menos agosto, né, de 2018, que é as férias mais curtas, eu estava mais cansada, não estava tão empolgada, e eu fiz 4 disciplinas, tá? Sendo que uma eu já tinha conhecimento, então foi fácil, e outra não precisava fazer provas presenciais. Então, assim, simplificou mais ainda. Eu fiz Gestão 2, porque eu achei fácil, porque é uma disciplina bem gostosa e tal. Na sequência, né, de Gestão 1. Fiz Psicopedagogia, foi a minha disciplina optativa. Na minha faculdade, Psicopedagogia é optativo. E eu sei que muitas não são, mas lá é. E foi uma disciplina que eu gostei muito, porque foi seguindo a lógica de psicologia na educação, psicopedagogia, eu também aprendi mais sobre síndromes e transtornos que atrapalham o aprendizado das crianças. E como trabalhar, que é o mais importante, você identificar e trabalhar para ajudar a criança a superar. Daí, fechou terceiro semestre, férias, quarto semestre, voltei descansada. Eu peguei 11 disciplinas nesse quarto semestre. Foi coisa pra caramba, mas não foi tão difícil assim, na verdade, né? Porque eu tava descansada. É claro que teve os desafios, né? Algumas ansiedades e tal, mas deu certo no final. Mas o que acontece também? Dessas 11 disciplinas, muitas disciplinas não tinham provas presenciais. Eu acho que, deixa eu ver, acho que das 11, 3 não tinham provas presenciais. Eram disciplinas online e 5 delas tinha 30 ou 15 horas de conteúdo, né? Então, também foi pouco. Você vê que o normal é 60, né? As outras 6 teve 60 horas, mas essas 5 foi uma carga horária menor. Então, deu para conciliar ali todo o conteúdo junto com a outra. Então, eu disse que todo semestre eu peguei disciplina optativa, né? Nesse eu peguei, seguindo essa linha aí de psicologia e psicopedagogia, eu peguei psicologia aplicada à educação, com um foco maior em crianças que precisam de atendimento educacional especializado. Aí eu também peguei educação infantil 1, aliás, eu achei bem complicado, de muito conteúdo.
foram 2 disciplinas de educação infantil e eu acho que isso poderia ser dividido em mais disciplinas para a gente conseguir absorver melhor, sabe? Dar mais atenção para o conteúdo e absorver melhor. Matemática 2, que eu já tinha feito matemática 1, artes visuais, teatro, música, que tem a ver com esse universo também escolar, né? Dentro mesmo da sala de aula, coisas que a gente vai trabalhar com as crianças. Peguei informática na educação, que é como usar a informática no ensino também, na sala de aula. E ciências, que tá tudo ligado aí. A gente estudando conteúdo para aprender a ensinar as disciplinas. Outra coisa que repetiu do 2º ao 7º período, né, o 7º semestre, foi uma disciplina chamada Seminário de Práticas Educacionais. Acho que era isso, Seminário de Práticas Educacionais. E aí, cada semestre era um tema diferente e o objetivo era ajudar a gente a trabalhar outros campos da educação e nós como professores, futuros professores, né? Então, a gente fazia muita entrevista, fazia muita leitura e resenha crítica, né? Algumas disciplinas de seminário também tinha a apresentação. A ideia era isso, né? Fazer um treinamento, meio que um treinamento para você falar com o público ali, sei lá, estar na sala de aula conversando com seus alunos. Interessante, não gostava muito não, mas fiz todas elas e me saí bem. Próximo, 5º semestre. Já estamos na metade. 5º semestre foi em 2019, já estava, né, em 2019, e eu estava trabalhando nessa época. Trabalhava como professora intérprete de Libras numa escola estadual aqui da minha cidade. E aí não achei tão complicado conciliar as 2 coisas, mas eu lembro que foi um ano que eu fiquei muito cansada, intelectualmente, né? Como que foi esse 5º semestre? Eu fiz Educação Infantil 2, né, seguindo lá a sequência. Daí eu já podia, depois que terminou, nesse 5º semestre, eu já podia pegar estágio. Eu demorei para começar os estágios, já poderia ter começado no 4º semestre, mas eu só comecei no 6º. Vamos chegar lá. Então tá, eu peguei Educação Infantil 2, também há essas disciplinas de ensino fundamental, séries iniciais, que é História, Português, Geografia, Ciências, Ciências Naturais na Educação, 1 e 2. Essas disciplinas foram 1 e 2, tá? Então por isso que elas vão se repetir aqui. Às vezes eu falo que cursei num semestre, aí no outro eu falo que cursei também, porque seguindo essa sequência, né? 1 e 2. Aí estudei uma disciplina chamada currículo, que não tem exatamente a ver com ou apenas com grade curricular, mas abrange um pouco disso, né? De conhecer o conteúdo dado, mas isso aí quem define a gente sabe que é o Estado, para escolha de livros e também tem uma organização institucional, né? Coisas da escola que a gente precisa fazer, como o projeto político-pedagógico e outras coisas assim que existem na escola, né? Tipo, o representante da comunidade, o representante dos alunos. Vocês estão entendendo? É mais ou menos isso aí. E essa disciplina também teve uma sequência, mas com outro nome. Também estudei Imagem e Educação, que trabalha aí um pouco da arte e música, mas a gente tem esse trabalho, né? Mas é uma coisa mais focada no aluno, sabe? Mas tem a ver com isso também. Fiz o estágio, meu primeiro estágio foi no 5º semestre. Foi o estágio 3, que foi curso normal de nível médio, né? Formação de professores no nível médio. No Rio de Janeiro, esse programa ainda é bem forte, né? E esses profissionais formados, eles conseguem mesmo trabalho. Diferente de aqui, Muriaé, o estado de Minas, né, de uma forma geral, pelo menos aquilo que eu conheço, que eles não existe mais esse curso normal de nível médio, o estado não oferece mais e também não emprega mais as pessoas do magistério, né? Aqui, por exemplo, na prefeitura, se você tem magistério, isso te ajuda a ficar na frente de quem não tem. Por exemplo, se for procurar um estágio, você tem magistério, você vai ficar na frente, mesmo se alguém está perto de se formar no curso de pedagogia. Você fica na frente por causa da experiência que esse curso te traz, principalmente se você já trabalhou, né? Mas ser professor apenas com essa formação de nível médio não é possível mais por aqui, né? Pelo menos por aqui, onde eu moro. Eu não vejo, tá? Aí eu fiz esse estágio e a optativa desse semestre
foi tópicos em educação especial. Nesse período, gente, na verdade, até então, eu só trabalhei com pessoas, com alunos que necessitavam de atendimento educacional especializado. Então, a minha mente ela estava muito voltada para aprender sobre esse tema e formas que eu poderia, né, aplicar ali na sala de aula para ajudar o aluno. Aí eu fiz mais essa disciplina e também fiz metodologia da pesquisa. Para fazer o TCC, as duas disciplinas de TCC, antes é pré-requisito que a gente faça metodologia da pesquisa. No meu curso, dando conta de tudo, que eu falo muito sobre organização da vida e dos estudos, e de como estudar, de leitura, enfim. Tem 3 módulos bônus nesse curso, e um desses módulos é TCC, né? Como você fazer seu TCC, que eu dou aulas muito práticas, muito objetivas, para quem não sabe nada sobre TCC, já pegar essa disciplina sabendo como começar, iniciar e seguir em frente. O link tá aqui, ó. O primeiro link da descrição do vídeo é o curso. Sugiro que vocês conheçam, vai ajudar muito vocês desde o início, para quem aí tá começando e tá meio perdido, igual eu estava no meu primeiro período, até o final, que é quando você faz essas disciplinas de TCC, né, se no seu curso tiver. Hoje em dia, não é mais obrigatório, o MEC ele não exige mais que as universidades cobrem o TCC para a formação do aluno. Só que quem decide fazer o TCC, dar o TCC, exigir o TCC ou não, é a universidade, tá? Então, se estiver na sua grade, você tem que fazer. Não é optativo para você, tá? Geralmente não é assim que funciona, não é optativo pra gente, é optativo pra faculdade. Se ela colocar na grade, você tem que fazer. Vamos aí por 6º semestre. Tá acabando. Faltam só 3. A optativa desse 6º semestre foi Psicologia do Desenvolvimento, que a gente estuda a fase da vida desde lá, desde feto, desde embrião. E aí toda a formação, nascimento, até um pouco sobre puerpério e problemas que as mulheres podem ter durante a gravidez, como que isso pode afetar, né, o feto, o embrião, a criança, até a criança deixar de ser criança, né, adolescente, jovem, a gente estuda. Foi bem interessante. Também peguei disciplina como Alfabetização 1, Literatura na Formação do Leitor, que tem muito a ver, não, que a gente aprendeu o que é letramento e como trabalhar isso na escola de forma geral, não só dentro de sala de aula. Aí peguei também Geografia, Corpo e Movimento, que faz, às vezes, na educação física, só que voltada para criança, que a gente aprende muito mais sobre o desenvolvimento motor, coordenação motora fina, grossa, como trabalhar para ajudar nesse desenvolvimento, como perceber, identificar, né, se a criança tem algum empecilho e daí tratar e comunicar para os profissionais responsáveis, para os pais, enfim. É muito legal também, foi muito legal essa. A outra disciplina foi Dinâmica e Organização Escolar, que segue na sequência do currículo, né, essa organização escolar. Práticas educativas em contextos não escolares, que foi a disciplina que eu aprendi que pedagogia não era só educação infantil e ensino fundamental, séries iniciais. Em práticas educativas em contexto não escolares, que a gente aprende qual é o trabalho do pedagogo em hospital, em empresa, no poder judiciário, entendeu? Outras coisas que o pedagogo pode fazer, como trabalhar em asilo, ONG, CRAS e daí por diante. Eu tive muitas descobertas, assim, foi muito interessante. Eu já tinha visto isso antes, mas não nesse contexto acadêmico, né? Aí eu fiz o meu segundo estágio, que foi EJA, que aí a gente já estava em 2020, né? Então, esse estágio de educação de jovens e adultos, eu comecei ele presencial. Eu lembro que eu acho que uma ou 2 aulas nós assistimos no polo. E depois entrou a pandemia e aí a gente ficou na dúvida se a disciplina a gente ia precisar trancar ou não. E no final o MEC liberou, né, as práticas também online. Daí a gente conseguiu concluir essa disciplina, né, de estágio. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre a minha experiência nos estágios. Eu fiz 5. E aí o primeiro foi normal, presencial, e o segundo
já começou a pandemia. Então, eu posso contar aí a diferença para vocês. E tem outras coisas também, por exemplo. No meu primeiro estágio, a gente fez um plano de aula, né? Aí o segundo também foi plano de aula, foi EJA. Na educação infantil não é plano de aula, é outra coisa. No práticas educativas, foi um plano de ação na educação infantil, um plano de trabalho. Foi alguma coisa assim. Depois eu vou analisar isso aí com mais calma nos documentos que eu tenho no meu computador. E vocês, se vocês quiserem, vocês podem falar comigo, tá? Deixar aqui nos comentários que eu vou fazer falando dos meus 5 estágios. Como que foi a minha experiência, as coisas que eu aprendi e tudo mais. Então tá, ainda estamos no 6º, né? Foi que fez o estágio na EJA, aí veio a pandemia. Foram 10 disciplinas no total que eu fiz. E eu fiz também, nesse 6º período, a disciplina de TCC-1. TCC-1 é quando você desenvolve o seu projeto de pesquisa. Você vai ali ter claro na sua mente sobre o que você quer falar, qual vai ser seu tema, como vai ser, né, delimitado esse seu tema, quais são os autores que você pretende pesquisar e ler mais, né, para fazer seu levantamento bibliográfico, coisas do tipo. Eu tirei 7,8 no meu trabalho final, porque a gente escreve todo o projeto, né, de pesquisa. Foi uma nota razoável, não acho que foi uma nota boa, mas também não foi uma nota ruim, né? 7,8. Inclusive, vou falar mais uma vez para vocês que no curso, dando conta de tudo, tem lá um módulo de TCC com várias aulas, explicando detalhadamente estrutura básica do trabalho e as outras particularidades que existem também no trabalho. O link tá aqui na descrição, primeiro link na descrição. Também eu acho que vai ficar um QR Code aqui, não vai? Esse QR Code aqui, se você ler ele com o celular, você já vai direto para a página de apresentação do curso para conhecer e tal e analisar se vale a pena para você, mas vale, tá? Vai ajudar muito vocês, tenho certeza. Tem tudo da minha experiência, tudo que eu aprendi, tudo que eu pesquisei, todos os livros que eu li, eu juntei nesse curso para vocês. Agora, 7º período. Ainda na pandemia, né, que foi o 2º semestre do ano de 2020. Daí eu fiz 2 estágios, que foi educação infantil e práticas educativas em contextos não escolares. Gigante esse nome, né? E eu também peguei TCC-2, mas eu tranquei. Porque eu tava muito perdida, fiquei muito perdida, assim, mais perdida que segue em tiroteio. Aí eu peguei alfabetização 2, história na educação 2, avaliação em educação, que a gente, é isso mesmo, tá? A gente aprende sobre avaliações em sala de aula, avaliações qualitativas, quantitativas, enfim. Educação e saúde foi a disciplina optativa desse semestre. E com ela eu fechei 420 horas de optativas. E essa... Ah, não, foram 2, tá? Foi adolescência e juventude e educação e saúde. Foram as 2 disciplinas que eu peguei optativas para fechar as 420 horas no 7º período, né? No 7º semestre. Daí veio o 8º semestre. E eu estava como? Estava exausta. Em 2020, eu fazia estágio, tá? Na prefeitura aqui da minha cidade. É um estágio que eu comecei presencial, mas por causa da pandemia também ficou online. Então, eu tinha mais coisas para conciliar. Nesse 8º semestre, eu estava exausta, mas eu só estudava. Mas o problema não era só os estudos, né? O problema é o desgaste mental que a pandemia provocou, em mim, pelo menos, né? Então, eu estava muito ansiosa. E, assim, muitos outros fatores, né? Que me fizeram desacreditar em mim mesma e que eu conseguiria fazer esse TCC. O grande problema do TCC, por que foi uma disciplina tão difícil para mim, TCC-2? Eu não tive orientação. Eu comecei o meu trabalho por mim mesma. Eu fiz todas as pesquisas e descobri como dar início no meu trabalho sozinha. Eu tive uma conversa com a minha orientadora para escrever todo o meu TCC, que foram um pouco mais de 10 páginas escritas, né, digitadas, de pesquisas que eu fiz e tal, e as minhas conclusões, e toda a minha introdução, tudo isso eu fiz sozinha, então foi muito ruim, entendeu? Não foi aquela coisa assim, eu vou escrever essa parte, vou mandar, a minha orientadora vai ler, vai corrigir, vai me devolver, eu vou corrigir, vou mandar para ela, ela vai falar, ok, próximo passo. Não teve isso. Então, uma das dicas faça meu curso, porque você não vai precisar
ficar catando milho na internet, entendeu? Todas as informações que você precisa sobre TCC, você vai encontrar lá. E a gente está falando de estrutura e escrita. Óbvio que você ainda vai precisar do seu orientador, então escolha um bom, tá? A outra disciplina que eu fiz, outras 2 disciplinas que eu fiz, foram só 3 disciplinas para concluir todo o curso nesse 8º semestre, o que foi ótimo, porque o TCC já foi bem desgastante, então eu tinha mais tempo livre, né? Porque as outras 2 disciplinas, uma foi Libras e foi muito fácil para mim. Para quem me conhece, sabe que eu sou professora, né, de Libras. Se você não me conhece, agora você tá sabendo. Sou professora de Libras, então já tenho muito tempo de experiência com o uso da língua de sinais. Todo o meu trabalho na educação, desde 2012 até hoje, é com língua de sinais. Parte dele como professora intérprete de Libras e agora como professora de Libras. Fiz também o último estágio dos 5, que foi foi ensino fundamental, séries iniciais. Eu já tô cansada, já tô trocando tudo aqui que eu tô falando. Que é primeiro ao 5º ano, tá? E aí foi legal também, foi muito legal. E posso falar disso depois pra vocês, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Então, eu acho que eu consegui falar pra vocês nesse vídeo que ficou gigante, como foi os 4 anos de curso de pedagogia, os 8 períodos, cada um deles, como foi que eu passei, né, de estágio e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de me dar um feedback, que é curtir o vídeo se vocês gostaram, e eu espero que sim, que tenham gostado. E comentar aqui também embaixo qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Que eu vou ler e responder. Até mais!